Olá, boa noite a todos, boa tarde, a quem é tarde, bom dia para quem é dia. Sejam todos bem-vindos. Eu estou a ver caras novas aqui hoje. Sejam bem-vindos, seja em casa. Hoje temos já o nosso irmão Wesley que vai trazer a nossa mensagem aqui para nós. Então, vamos inclinar as nossas frontes, vamos orar. Querido Pai que estás no céu, muito obrigado, Senhor, por esse dia que o Senhor nos deu, Senhor. Que o Senhor vem estar a derramar o teu Santo Espírito em nós, vem estar com o nosso irmão Wesley, tudo o que ele vem falar, que não vem dele, mas sim vem de ti, Senhor. Capacita-lo, Senhor, e vem estar com todas as irmãs que estão aqui, que elas já vão entrar depois, ou que eles já vão insistir depois no YouTube, Senhor. Que o Senhor vem tocar nos seus corações, Senhor, que nós podemos aprender mais e saber como crescer os nossos filhos nos teus caminhos. Não que nós somos merecedores, por amor do Senhor Jesus, nós oramos. Amém. Muito obrigada a todas. Sejam todos bem-vindos. Irmão Wesley. Nosso irmão Wesley está aqui. Ou caiu? Estou aqui, Vânia. Ok, ok. Eu pensava que não estava aqui. Tô aqui. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Estás sempre disponível para aqui para o nosso grupo. Somos muito gratas que aceitas o nosso convite. Obrigado, Ivana, pelo convite. Deixa eu só arrumar umas coisinhas aqui que eu estava estudando Tá e bem, eu estava em outra live agora, só um pouquinho. tá bem, tá bem. Bom, é, já podemos conversar? Podemos, Ivana? Eu estava passando aqui, obrigado, Sim, Ivana. Eu sim. estava Fica à passando vontade. O aqui, tempo é todo vosso. O tempo não é nosso. Como é que é a nossa ditata aqui? O tempo é do Espírito Santo. Então, já sabe, o Espírito Santo é que vai conduzir vocês, não é nós que vamos conduzir você. obrigado. Só que é o seguinte, eu queria ver o rosto da Raquel, Karine, Ivete apareceu e sumiu, da Thelma. O Adilson apareceu e agora. Da Carla, da Dami e da Belina. Cadê vocês? Oi, Raquel, você tá aí? Thelma. Oi, Thelma. Karine. Ivete. Isso, Ivete. Eduardo. Cadê o Eduardo? Gente, quero ver o rosto. O rosto de vocês. Opa! Meu amado. Beijão pra você. Belina. Karine. Carla. Cadê a Carla? E a Dami Assunção? Line tá aí. A Noêmia. Noêmia, pode. Rostinho. Noêmia, o rostinho. Cadê a Carla? A Thelma? Ok. Gente, que bom ver vocês, viu? Raquel, você tá trabalhando, Raquel? Não, né? Ah, Irmão, tô na cozinha, infelizmente tô na cozinha. olha, eu quero que vocês abram a Bíblia de vocês em Primeiro Reis, capítulo 13. Ontem à noite, na verdade, essa madrugada, eu estive com os irmãos de São Paulo, lá no Brasil, aí no Brasil, quer dizer, né? E eu queria saber se alguém daqui esteve comigo ontem à noite. Alguém esteve comigo ontem à noite? Noêmia, você estava comigo ontem à noite? Não. Essa madrugada? Eu Não? não, Não, Carla? não. Eu vou abrir Tá a bom. câmera, mas depois vou fechar, tá bem? Eu sou a Carla, só que vou fechar porque eu estou aqui a fazer umas coisas, mas estou a ouvir, estou concentrada, tá bem? Tá bom, Pode Carla. dizer. Não te... Carla, eu quero saber como é que você vai concentrar me ouvindo e fazendo outra coisa aí.
Railda, satisfação Sim, em vê-la, vou. viu? Tá bom, Carla. Gente, quem for entrando, abre as câmeras. Que eu vou tirar uma selfie agorinha, todas as nossas câmeras abertas, que eu vou postar no Facebook e vou espalhar no mundo todo o que está acontecendo nas nossas lives. Eu vou ler com vocês, abro a Bíblia de vocês, em 1 Reis, capítulo 13. Belina, quem é essa princesa que está do seu lado aí? É minha filha. Como é que é o nome Ela não dela, quer ficar Belina? com o pai. Então, tem que ficar comigo mesmo. Aí, ó, não quer ficar com o pai, mas chama o nome do papá. Como é que é o nome dela, Belina? Manuela. 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 Deixa eu descer a câmera aqui para eu ficar mais bonito, mais claro, que tá, sabe que preto não pode ficar em lugar escuro, senão não dá para ver. Então deixa eu ficar num lugar claro aqui. Estão com a Bíblia aberta? Ok. Eu vou fazer uma didática com vocês aqui. Eu queria que vocês, as pessoas que me conhecem, que já me viram pregar, eu gosto de algumas participações. Mas sabe, eu não queria que você participasse explicando nada para mim. Eu vou fazer uma pergunta para você e quero que você me responda direto. Wesley, é isso. É isso. Ah, eu não quero que você conte experiência da sua vida, eu não quero que você conte experiência de nada. Eu só quero que você responda a pergunta, tá bom? Eu estou falando isso com amor para nossa pregação ter uma finalidade. Então eu quero que você me contribua para a nossa finalidade, da qual Deus nos preparou para esse momento, tá bem? Agora olhe para a sua Bíblia, capítulo 13 de 1 Reis. Eu vou ler aqui. Tá com a Bíblia aberta, Karine? Tá? Ok, vamos lá. Eu vou ler aqui e você acompanha aí. A leitura vai ser longa, mas o sermão vai ser curtinho e a pergunta vai ser direta. E é aí que eu quero que você entre comigo nesse sermão. Tá bom, meninas? Deixa eu ver quem está mais aqui. Raquel, seja bem-vinda. Railda Bispo. Thelma já está aí. A Carla já falou comigo. A Andréa está ali. A Noêmia também não apareceu ainda. E esse iPhone aqui, não sei de quem é. Bom, vamos lá. Olha, Nós estamos fazendo uma caminhada agora, por isso que a Dami é esta aí, está fazendo uma caminhada agora e por isso. isso, amada. Estamos aí, Parabéns. estamos aí na terra do frio, a gente tem que fazer caminhada, meu irmão. Isso. Maravilha. Muito Maravilha. obrigado. Mas Parabéns. estamos acompanhando. Muito obrigado, meu Ok. irmão. Deus abençoe. Amém. Amém, amigo. Amém. Vamos lá, então. Por ordem do Senhor, um homem de Deus foi de Judá a Betel. Quando Jeroboão estava em pé junto ao altar para queimar incenso, ele clamou contra o altar. Quem clamou foi o profeta, não foi Jeroboão. Veja, versículo 2. Ele clamou contra o altar que Jeroboão estava levantando, segundo a ordem do Senhor. Ó altar, assim diz o Senhor, um filho nascerá na família de Davi, que se chamará Josias. Sobre você, altar, ele sacrificará o sacerdote dos altares idólatras, que agora queimam incenso aqui, e os ossos humanos serão queimados sobre você. Isso ele está falando para o altar. Ok. Naquele mesmo instante, naquele mesmo dia, os ossos humanos, o homem de Deus deu um sinal. Este é o sinal que o Senhor declarou: o altar se fenderá, e as cinzas que estão sobre ele se derramarão.
Quando o rei Jeroboão ouviu que o homem de Deus proclamava contra o altar de Betel, apontou para ele a mão, o braço e ordenou: prendam-no! Mas o braço que ele tinha estendido ficou paralisado e não voltava ao normal. Além disso, o altar se fendeu e as cinzas se derramaram, conforme o sinal dado pelo homem de Deus, por ordem do Senhor. Então o rei disse ao homem de Deus, vocês estão acompanhando comigo? Versículo 6. Interceda ao Senhor, o seu Deus, e ore para mim, para que o meu braço se recupere. O homem de Deus intercedeu ao Senhor, e o braço do rei recuperou-se e voltou ao normal. O rei disse ao homem de Deus: venha à minha casa e coma comigo, e coma algo, e eu o recompensarei. Mas o homem de Deus respondeu ao rei: mesmo que me desse a metade dos seus bens, eu não iria com você, nem comeria ou beberia nada neste lugar, pois recebi essas ordens pela palavra do Senhor. Não coma pão, não beba água, nem volte pelo mesmo caminho por onde foi. Por isso, quando ele voltou, não foi pelo caminho por onde ele tinha vindo a Betel. Ora, havia um certo profeta, já idoso, que morava em Betel. Seus filhos lhe contaram tudo que o homem de Deus havia feito naquele dia e também o que dissera ao rei. O pai lhes perguntou: por qual caminho ele foi? E os filhos lhe mostraram por onde tinha ido o homem de Deus que viera de Judá. Então disse aos filhos: selem o jumento para mim. E depois de selar o jumento, ele montou e cavalgou à procura do homem de Deus, até que o encontrou sentado embaixo da grande árvore e lhe perguntou: você é o homem de Deus que veio de Judá? Sou, respondeu. Então o profeta lhe disse: venha à minha casa comer alguma coisa. O homem de Deus disse: não posso ir com você, nem posso comer pão ou beber água neste lugar. A palavra do Senhor, a palavra do Senhor deu-me esta ordem: não coma pão, não beba água lá, nem volte pelo mesmo caminho por onde você foi. O profeta idoso respondeu: eu também sou profeta como você. E o anjo do Senhor me disse, e o anjo me disse por ordem do Senhor: faça-o voltar com você para sua casa, para que coma e beba água. Mas ele estava mentindo. E o homem de Deus voltou com ele e foi comer e beber em sua casa. Enquanto ainda estavam sentados à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta idoso que havia feito voltar. Versículo 21. Olha o versículo 21. E eu vou fazer uma perguntinha bem rápida para você, não é preciso responder. E ele bradou ao homem de Deus que tinha vindo de Judá. Quando a gente brada, o que é bradar? Adilson, o que é bradar? Responde, Adilson. Adilson? Adilson? Adilson não está ouvindo. Não, tô ouvindo, sim. É que eu estava procurando lugar aqui para ligar o som. É brandar ou abrandar? Tá mudo, irmão.
Vocês estão me Wesley, o ouvindo? teu microfone está desligado. Tá ouvindo? Abrandar significa gritar. Não? Passa, passa. Bradar. Adilson, o que é bradar? Tá bom. Adilson, você tá me ouvindo, Adilson? Eu estou te ouvindo, mas vocês não estão me ouvindo, né? Estamos. Ah, estão ouvindo? Ah, então tá Eu, bom. tá, eu só quero que você responda o que é bradar, não é abrandar, é bradar. Ah, bradar seria falar, clamar? De que forma? Na realidade, o profeta, ele desobedeceu uma ordem. Não, E- não. Calma, Adilson. Eu quero que você me fale Hum. o que é bradar e de que forma. O que é bradar? Olha, o versículo 21. E é para vocês, pessoas que estão aqui na sala. Qual Ele, capítulo que o senhor está lendo? Porque eu entrei meio atrasado. tá. Enquanto o Adilson procura, eu vou dizer para vocês. É o capítulo 13, Adilson. Versículo 21 de 1 Reis. Ah, tá. Então, veja. Ele bradou. Ele gritou. Ele falou alto. Sim. Bradar é falar alto, é gritar em alta voz. Sabe? Isso é bradar. Então você vê como é que Deus agiu, olha, como Deus agiu no versículo 21. Olha, versículo 20, para vocês entenderem. Enquanto ainda estavam sentados à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta idoso que o havia feito voltar. E ele, o profeta idoso, bradou ao homem de Deus, falou alto, gritou, que tinha vindo de Judá. Assim diz o Senhor: você desafiou a palavra do Senhor e não obedeceu à ordem que o Senhor, o seu Deus, deu a você. Você voltou e comeu pão e bebeu água no mesmo lugar, onde ele falou que não comesse nem bebesse. Por isso o seu corpo não será sepultado no túmulo dos seus antepassados. Quando o homem de Deus acabou de comer e beber, o profeta idoso selou o seu jumento para ele. No caminho, um leão o atacou e o matou, e o seu corpo ficou estendido no chão, ao lado do leão e do jumento. Versículo 26. Quando o profeta idoso ficou sabendo disso, exclamou: é o homem de Deus que desafiou a palavra do Senhor. O Senhor o entregou ao leão, que o feriu e o matou, conforme a palavra do Senhor o tinha advertido. Versículo 31. Depois de sepultá-lo, disse a seus filhos: quando eu morrer, enterre-me no túmulo onde está sepultado. Sepultado quem? Quem? O homem de Deus. O homem de Deus. Ponha os meus ossos ao lado dos ossos dele, pois a mensagem que declarou, por ordem do Senhor, contra o altar de Betel e contra todos os altares idólatras das cidades de Samaria, certamente se cumprirá. Agora olhem para mim. Olhem todas para mim. Ivete, olha para mim. Raquel, cadê você? A Hilda tá olhando para mim. Belina, olha para mim. Noêmia, isso. Olha para mim, Noêmia. Isso. Dulcinea deve estar fazendo alguma coisa aí. Oi, Dami. Dami, olha para mim, Dami. Ah, não, Dami tá fazendo a volta com o esposo. Isso mesmo. Uma pessoa que apareceu aqui agora, é a Thelma. Thelma tá ali. Dulcinea tá ali. Olhem para mim. Primeira pergunta. Não quero a resposta contando experiência, contando nada da sua vida. Eu quero que você responda a pergunta. E quando você responder, eu vou dizer, tá certo ou tá errado. Tá bem?
Não, é só isso. Você tem que ser direta, tá bom? Quando uma pessoa estiver respondendo, você espera, você vai responder. Eu vou perguntar para você. É agora. Por que que o homem de Deus morreu? Porque não obedeceu à voz de Deus. Não. Outra resposta. Raquel, Ivete, vai vendo aí. Railda, Adilson, Ivânia, todas vocês. Eu quero a resposta de todas vocês, de todos vocês. Por que que o homem de Deus morreu? Porque ele mentiu? Não, o homem de Deus não mentiu. Profeta idoso que mentiu. Rebelde à boca do Senhor. Por que, Belina? Foi rebelde à boca do Senhor. Não. Sabe, Belina, essa não é a resposta. Essa rebeldia, eu vou te explicar uma coisa e explicar para todas vocês. Eu expliquei isso ontem no sermão. Esse sermão que eu estou fazendo é o mesmo sermão que eu fiz ontem. Mas hoje eu iria abordar com outras perguntas, porque eu elaborei 30 perguntas desse sermão. Mais de 30. Que elas têm resposta. Mas sabe, Belina, essa rebeldia que você... Realmente, ele foi rebelde. Mas essa rebeldia é a mesma rebeldia de Moisés, quando Moisés disse: eu não sei falar, Senhor. Irmã Ellen White diz que Moisés foi rebelde e Deus irou-se contra a rebeldia de Moisés. Olha como é sério dizer não ao Senhor. Quando a gente diz não, é uma rebeldia da nossa parte. Irmão Gente, Eder, como isso é sério. Viu? irmão Eder, Mas não foi essa a resposta, Belina. ele Diz, duvidou. Ivete. Por um momento ele duvidou da palavra do Senhor, acreditando no profeta falso. Não, Também não não. foi por isso que ele morreu. Eu quero saber por que que o profeta por que que o homem de Deus morreu. Fala, Ivete. Fala, Raquel. Posso falar um pouco? É porque ele quis fazer da sua própria vontade, não a vontade de Deus. Ele duvidou da palavra de Deus. Não, amados, não. Dizendo no texto Seguiu bíblico, a sua que ele intuição. foi rebelde à palavra de Deus. É o que, Adilson? Ele foi rebelde à palavra de Deus. O próprio texto aqui no verso 21 fala, né? Que ele foi rebelde à palavra de Deus. Não. Ele Não foi falou por isso. alto. Ele falou alto. Ele bradou. Não. Ele disse que Belina, ele calma. Só um pouquinho, esqueceu só um que pouquinho. Deus... Por ter Calma, comido eu vou naquele explicar uma coisa lugar, pra- será? Por ter comido Vou e explicar- bebido naquele lugar, será? Boa Não, noite. não foi, Isabel. Não foi isso. Não, é que eu também entrei a meio, não acompanhei, eu entrei um bocadinho tarde, perdão, irmãos, e não acompanhei a história toda do Não, princípio. Não tem problema, Isabel. Não tem problema. Uhum. Nani, abre a sua câmera, por favor. Nani, você é a Nani que está na Bahia? Com sua mãe, com seus tios? É você, Nani? Sou eu, meu irmão. Sou eu, Nani. Irmão Eder, posso dar um palpite aqui? Não. Espera só um pouquinho. Só um pouquinho. Nani, Oi. não responda. Não responda. Só participe, mas não responda, tá bem? Sim. Pode falar, irmã. A irmã que estava querendo dar o palpite. Porque ele respondeu ao profeta. O primeiro erro dele foi isso. Porque quando o profeta falso foi ter com ele entrou em conversa com ele. Okay. Não. Olha. Eu vou perguntar de novo. Ivânia, por que que o homem de Deus, Eduardo, Karine, Raquel, Dulce, Isabel... Desculpe só, perdão, eu cheguei muito tarde. Foi em Primeira Reis 13. Ai, meu Deus. Primeira Reis 13. Ok, obrigada, desculpe, minha irmã. Primeira Reis 13. Railda, Carla, por que que o homem de Deus morreu?
Eu quero saber a resposta. Por causa da ira de Deus. Não. Não foi. Porque ele foi enganado. Porque ele foi enganado? Tá, deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês, então. Outra pergunta. Mas não esqueçam dessa, porque essa nós vamos finalizar o nosso culto de hoje. Por que o profeta idoso mentiu? De quem foi o erro? Já que o homem de Deus foi enganado. Foi de quem mentiu ou de quem foi enganado? De quem é o erro? Do profeta idoso que mentiu ou do homem de Deus que foi enganado? De quem é o erro? Do enganado. O erro foi de quem foi enganado. Foi. Do que mentiu. Mentiu. Eu creio que Mentiu. foi de quem mentiu, mas quem foi enganado também teve um erro, porque senão ele não haveria morrido. Não, assim, vimos também no caso da serpente de Eva. Ela, não é? Ela que foi enganada é que foi erradicada. E aqui também. Não, irmã. Não, irmã. Eu vou pegar a resposta da Karine, mas vou voltar na sua resposta aí da questão da Eva, para a senhora tirar essa dúvida da sua. Essa semente aí, não, nós vamos tirar isso hoje, em nome de Jesus. Karine, com respeito à pergunta que eu fiz e a resposta que você deu, olha, o homem de Deus, ele foi enganado. Aquele profeta idoso, ele mentiu. Mas qual foi a ordem de Deus para o homem de Deus? Olha, não coma, não beba, não volte pelo mesmo caminho. Então, e aí o profeta idoso foi e falou assim: ah, não, um anjo da parte do Senhor. Olha só. E quem falou com o homem de Deus foi o Senhor, não foi um anjo. Então, veja, e tem o ele se detalhe deixou de que se Deus enganar. não muda. Ele se deixou se enganar e não acreditou na primeira palavra que veio direto do Senhor. Não veio de outro profeta, não veio de uma pessoa. Não, veio direto da boca de Deus. Deus falou assim, ó, não faça isso. E ele ouviu um ser humano, falou assim, não, um anjo da parte do Senhor. Não foi nem um senhor, foi um anjo. Então, a culpa também, ele também tem culpa, sabe, Karine? O enganado, o homem de Deus tem culpa. Foi por isso também um dos motivos dos quais ele chegou a morrer. Mas veja. Foi por isso que eu disse no início, eu não sei se você chegou a escutar, mas eu falei que ele não confiou na palavra do Senhor. Porque... Sim, eu cheguei a escutar. Realmente, se ele tivesse confiado, ele não tinha ido pela palavra desse profeta idoso. Exatamente. Irmão Wesley, o que é que nós classificamos aqui? É desobediência, ele não obedeceu. Mas você disse que essa resposta não está certa. Não, eu disse, e eu vou te provar, Noêmia. Tá bem? Tá bom. Espere e verás. Antes disso, antes de você ouvir a palavra do Senhor, eu quero que você me responda, Noêmia. Bem aí. Noêmia, olha para mim. Olha para mim. Olha para mim. Como você acha que o profeta, na hora que ele ouviu, lá no versículo 20 e 21, na hora que ele ouviu a voz de Deus através da boca do profeta idoso dizendo: você desafiou a palavra do Senhor. Eu disse para você não comer nem beber e nem voltar pelo mesmo caminho. Voltar pelo mesmo caminho ele obedeceu, mas ele comeu e bebeu. Noêmia,
Como você acha que ele se sentiu quando o profeta idoso estava selando o jumento para ele ir embora? Ele sabendo que tinha desobedecido, como você disse aí, a palavra do Senhor. Como você acha que ele se sentiu? Eu acredito que ele sentiu-se desapontado por não ter... Desapontado, Noemi? Porque, assim, no meu entender, ele não obedeceu à voz de Deus. Ele apenas confiou no profeta falso. E ele seguiu a sua intuição. Tá, Que eu quero ele não saber sabia... o que você acha que ele sentiu na hora dele que colocou dele sentar no jumento para ir embora, sabendo que Deus tinha falado que ele tinha desobedecido. O que você sentiria na hora? Desapontamento? Eu sentia que tinha falhado e que eu já era tarde para me arrepender, porque eu tinha desobedecido, já não tinha chance. Então, eu seguia na minha própria intuição, porque como ser humano, ele podia dizer, porque ele não sabia as consequências, nem sabia que ia morrer, nem sabia que ia encontrar o leão, mas ele não, se fosse eu, sabia, falhei. Então é uma falha grande. Isso. Olha, vou pegar a sua última palavra. Você falhou. Uhum. E quando um profeta de Deus falha, vem um castigo. É na hora. Claro, na hora eu digo assim, os momentos depois. Qualquer profeta que você pode ler a Bíblia toda. Qualquer profeta, não é apóstolo, não é discípulo, não é profeta que falhou, sendo desobediente, veio um castigo. Eu queria que você refletisse, vocês todas refletissem, que essa história da desobediência é a nossa história. O que você sente, sabe, quando você desobedece a Deus? O que você sente? Agora, não respondam, não respondam. Eu vou perguntar uma coisa para vocês, não respondam. O que Deus queria dizer com a morte do homem de Deus? Qual é a mensagem que Deus passa quando ele deixou que Aquele o que próprio pecar, homem dele morresse? Diz, Ivete. aquele que pecar morrerá. O que pecar morrerá. Mais alguém? Minha palavra não muda. Ai, fantástico, Karine. Não muda. Eu não mudo. Deus fala, eu não mudo. Não. Mais alguém? Mais alguém pode dar outra resposta? O que Deus quer dizer quando o homem de Deus... Olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Não sei se você fez isso. Eu quero que você faça esse exercício depois. Quando nós terminarmos o nosso encontro, quantas vezes a Bíblia diz homem de Deus nesse capítulo? O homem era de Deus. E aí eu vou perguntar uma coisa para você que o Espírito me colocou aqui agora. Você é uma mulher de Deus? Se para o homem de Deus, o homem que era profeta, ele era profeta. Ele não ia à igreja estudar a lição da escola sabatina. Ele não ia, sabe, só nos encontros de sábado. Ele não orava só 2 vezes, 3 vezes no dia. Não, ele era um profeta. E como profeta, Deus deixou que acontecesse isso. Ele era o homem de Deus. Ele não era, sabe? Eu tenho uns filhos ali em Portugal, eu tenho uns filhos ali na África, eu tenho uns seguidores ali no Brasil, na Bahia, no Ceará, no Rio de Janeiro. Não era assim. Ele é um membro da nossa igreja. Não.
Ele era um homem de Deus. Você está entendendo? Você está entendendo o que eu estou dizendo para você? Ele era um homem de Deus. E mesmo assim, a mensagem qual é a mensagem que Deus quer dar com respeito à morte do homem dele? O homem era dele. E às vezes nós que estamos aqui na live e você que vai ver daqui alguns minutos, seja de manhã, de tarde ou de noite, sabe, às vezes nós batemos no peito que somos adventistas do sétimo dia, ou irmão cristão que não seja adventista, mas batemos no peito, eu sigo a Cristo, eu sigo a Cristo, e se bate no peito e sabe, e faz tanta coisa aí, e nem é mulher e homem de Deus. Imagine isso. Agora, deixa eu voltar para a minha pergunta, que você ainda não respondeu. Por que o homem de Deus morreu? E aqui eu vou terminar. Desliguem. Deveria ter ficado firme, não é? No propósito que Deus lhe deu. Mas agora fiquei com uma dúvida. O outro era profeta de Deus ou não também? Apesar de Deus ter falado, né? Falou com este profeta, né? Ele deveria ter ficado firme. Mas depois ele tem outro profeta. Agora fiquei mesmo com a dúvida. Vou tirar essa dúvida e vou responder logo em seguida para nós terminarmos. Carla, o outro profeta era um profeta. Era de Deus. Mas ele já não profetizava há muitos e muitos anos. Ele era um profeta. Só que, antigamente, Deus não tinha só um profeta. Tinha vários profetas. E, às vezes, era um na cidade aqui, outro na cidade ali. É por isso que a Bíblia... E se você for juntar os anos que eles viveram, muitos eles se encontram de anos, mas não se encontraram pessoalmente. Muitos profetas. Então, veja, ele era um profeta de Deus, mas era um profeta idoso. E há muito tempo. Olha, tanto é que Jeroboão estava levantando altares para queimar incenso de prostituição de sacerdotes, prostitutos de contra prostituição da verdade. Estou dizendo isso. E para completar isso, olha só, versículo 33. Mesmo depois disso, Jeroboão não mudou seu mau procedimento, mas continuou a nomear dentre o povo sacerdotes para os altares idólatras. Então, esse altar idólatra. Mas Deus não usou esse profeta idoso para profetizar contra o altar. Não, ele já era idoso. Ele, sabe, vamos supor assim, ele já tinha se aposentado. E aí Deus usou um homem de Deus, um profeta de Deus mais novo, de outro lugar, que também era conhecido. Tanto era conhecido que Jeroboão falou assim, peguem-no! E o braço dele secou. Sabia que ele era profeta de Deus. Tá bom? Os dois eram profetas de Deus, tá, Carla? Mas um não exercia. Ele só exerceu, olha, ele só exerceu no versículo 20, tá bom? No versículo 20 e 21. 20, 21 e 22. Aí sim ele exerceu a profecia. Ele falou através... Deus falou através dele. Isso é profecia. Deus falar através de alguém. Tá bom. Vamos voltar. Agora, fechar os áudios. Isso. Olhem para mim agora. Todos vocês, olhem para mim. Isso. Ok. Por que o homem de Deus morreu?
Olhem a Bíblia de vocês. No versículo... Deixa eu olhar aqui para minha. 14. Olha para o versículo 14. Olhou? Leu? Encontrou por que ele morreu? Sim ou não? Só balança a cabeça se sim ou que não. Sim ou não? Não, Ivete. Noêmia, quero ver você. Não? Ok. Não encontraram. A Raquel encontrou. Isso. Alguém mais encontrou? Balança só a cabeça. Não responda, só balança a cabeça. Karine, Railda não. Ivânia não. Ok. Eu vou ler pausadamente. E aqui nós vamos encerrar nosso sermão. Tá bem? Eu quero que você compreenda hoje por que o homem de Deus morreu. Eu vou ler para você. E cavalgou à procura do homem de Deus. Isso ele está falando do profeta idoso, tá? Ele está cavalgando à procura do homem de Deus. Até que o encontrou sentado embaixo da grande árvore. Ou embaixo de um... Em outras versões diz de uma... como é que é o nome? Carvalho, não, é uma Carvalho. árvore. Isso. Obrigado, cara. Obrigado, meninas. Então, voltando. E cavalgou à procura do homem de Deus, até que o encontrou sentado embaixo de um carvalho ou de uma grande árvore, e lhe perguntou: Você é o homem de Deus que veio de Judá? Sabe por que ele morreu? Porque ele estava sentado num lugar que não era para ele sentar. Ele estava parado. Ele foi alcançado pelo inimigo porque ele estava parado, sentado. Não era para ele parar, era para ele prosseguir, era para ele andar. Se ele não tivesse sentado debaixo da árvore, ele não teria morrido. E aqui tem uma lição para mim e para você. Aonde você está parado? Que árvore é essa que você está debaixo dela? Que está numa sombra tão gostosa que você não consegue sair dela. Olha que o homem de Deus estava no caminho. Muita gente está no caminho, na igreja, mas está parada, sentada, sem fazer nada. E é aí que é o perigo. E é aí que você é encontrada sem fazer nada, encontrada às vezes com umas desculpas, sabe? Mas eu já faço tanta coisa aqui, eu já faço, eu já cuido de criança, eu já cuido, tenho tanta coisa para cuidar, eu trabalho tanto, sabe? Eu não consigo andar a segunda milha. A primeira milha é a nossa, mas a segunda milha é a nossa com o Espírito. A terceira milha é outra. Mas não, nós estamos parados. Estamos acomodados. Quantos de nós estamos acomodadas? Acomodadas em todos os sentidos. E as pessoas acomodadas, paradas, sentadas, são alvos do inimigo. Alvo mental, alvo espiritual, alvo matrimonial, alvo dos filhos. Porque você está parada. Você está bem sentadinha, acomodada. Eu não quero compromisso com a igreja. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Hoje eu não vou porque... eu não vou para a igreja. Não quero fazer isso. Tá parada. Tá sentada. Há quanto tempo você está parada e sentada debaixo dessa árvore? Tá fresco aí? Tá bem acomodada, não tá? Wesley,
puxa, eu não consigo fazer mais nada. Fale com o Espírito. Fale com ele. Há quanto tempo você está parado aí? Há quanto tempo? Aí vem um profeta idoso, e eu vou te dizer outra coisa, que você tem que prestar atenção para esse texto. Esse texto tem grandes lições para mim e para você. O homem de Deus estava no caminho, estava obedecendo. Ele estava por ordem de Deus. Ele era o homem de Deus. E veio alguém da igreja, da própria igreja, do próprio seus, e tirou da igreja. Ele tirou porque ele estava sentado. Sentado. Sentado no caminho. Que preciosidade essa palavra para nós hoje. Acomodados no caminho. Somos alvos fáceis para o inimigo. Nós não temos que parar. Mães, não parem. Continuem. Wesley, eu estou cansada. Não pare. Saia debaixo dessa árvore. Não pare. Mas eu estou cansada. Continue, mesmo cansada. É Deus quem... Eu anotei um versículo ontem à noite aqui. Josué 1:9, Hebreus 13, capítulo 13, versículo 6, Isaías 40, 29, Apocalipse 21:4, Deuteronômio 3, 22, Salmo 63, 8. É Deus quem dá força ao cansado. É Deus que revigora as nossas energias, as nossas vontades. É Deus. Grandes lições nós temos que tirar desse texto. 1 Reis, capítulo 13. E o meu apelo nessa noite, que eu já passei de 10 minutos do meu horário, 10 minutos. Quem me dá mais só 2 minutos? 2 minutos. Levanta a mão, 2 minutos. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 40... Eita, mais 40 minutos. Obrigado. Muito obrigado. Eu tenho mais 40 minutos, juntando 2 de cada uma. Muito obrigado. Tá bom, Raquel? O meu apelo nesta noite, nessa tarde aí no Brasil para vocês, que já está quase começando a noite de uma boa semana, é que nós levantemos da onde nós estamos parados. Nesta árvore onde está tudo fresco, onde o vento bate, onde nós estamos acomodados, vamos clamar ao Espírito para que Ele nos dê força e sermos mais semelhantes a Cristo. Tanto dos nossos afazeres no trabalho ou em casa, tanto nos afazeres da nossa igreja, do nosso ministério. Então, mães e outras pessoas que entraram, homens que intercedem um pelo outro, que acreditam no poder da intercessão, da oração, que acredita que Cristo Jesus é o nosso Salvador. Não pare, levanta da onde você está e continue a andar, para que você não seja alvo do inimigo. Não saia do caminho. Continue a andar. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe o seu lar. Que essa semana seja produtiva, espiritualmente dizendo. Que os nossos objetivos sejam alcançados no final da semana e que sábado nós possamos
venhamos a comemorar as vitórias dessa semana. O sábado foi feito para isso, para comemoração do que fizemos na semana. Vamos festejar as vitórias. Que o Espírito de Deus abençoe você, lhe dando capacidade e visão espiritual. E nessa noite, peça ao Espírito para que lhe visite de forma diferente e lhe mostre aonde você está sentada, em que árvore você está sentada, para que ele lhe tire deste lugar e te leve para mais para frente, mais para frente, mais para frente. Tá bom? Que Deus abençoe você e sua família e todos os seus queridos. Vamos orar? Querido Deus, nós te louvamos pela mensagem de hoje. Te louvamos pelo teu plano redentivo. Te louvamos, ó Deus, porque tu és o nosso Pai celestial, amoroso, mas também és um Deus de justiça. E tantas vezes hoje nós lemos a tua justiça feita na Bíblia através do homem de 1 Reis, capítulo 13. Deus, nós te louvamos porque tu és tão bom para conosco. És tão bom que enviou o seu Filho Jesus para morrer na cruz por nós. Além disso, da morte dele, houve a ressurreição. Jesus, nós te louvamos porque tu ressurgiu dentre os mortos, nos dando a capacidade de vivermos contigo no céu eternamente. Te louvamos porque, Jesus, neste momento tu estás no santuário celestial, intercedendo por nós. Te louvamos, Jesus, porque quando o Senhor subiu, enviou o Espírito Santo, o Espírito que transforma, o Espírito que nos conduz para sermos mais homens e mulheres semelhantes a Ti. Espírito, Deus, Espírito Santo, que bom falar contigo. Essa mensagem, a Bíblia toda inspirada por Ti, tantos exemplos, Senhor. Ó Espírito, nos conduza para mais perto de Cristo, nos transforme, fale conosco, não solte as nossas mãos pela nossa, às vezes, incapacidade de compreensão. Dá-nos, ó Deus, Espírito, a compreensão, uma visão espiritual, uma visão maior da nossa missão aqui na Terra. Dá-nos força, revigora as nossas forças. Nos tire da onde nós estamos sentados, para nós prosseguirmos, irmos avante e levarmos outros conosco. Querido Jesus, nós agradecemos pelo teu plano de salvação. E nós oramos neste momento, em teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Foi um prazer.